Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Entramos no último mês do ano, um período de balanços, reflexão e preparação para novos desafios. Dezembro é também um mês especial para os consumidores cabo-verdianos, pois assinala-se o aniversário da Lei da Defesa do Consumidor. Um marco fundamental na proteção dos direitos e promoção de relações de consumo mais justas e equilibradas. Ao longo deste mês, a ADECO reforça o compromisso de informar, orientar e sensibilizar os consumidores para que possam exercer plenamente os seus direitos e consuma de forma consciente e segura. Portanto, fique conosco e acompanhe as informações que preparamos para si. Para o programa de hoje, temos os seguintes títulos em destaque. O advogado e presidente do Conselho Fiscal da ADECO, Hernani Soares, comenta os 27 anos da Lei da Defesa do Consumidor. Na rúbrica Acreditar para Incluir, a socióloga Neila Delgado aborda o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, assinalado a 3 de dezembro. Informação Jurídica traz a resposta para a seguinte questão. Recebi um aviso de aumento do valor da renda. Isto é legal? A ADECO responde como agir perante o aumento dos preços e práticas abusivas na época natalina. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. Este ano assinalam-se 27 anos da Lei da Defesa do Consumidor em Cabo Verde, um marco que consolidou os direitos dos consumidores e estabeleceu bases claras para as relações de consumo mais justas, seguras e transparentes. Para ajudar-nos a analisar o estado atual da lei no país e refletir sobre os avanços e lacunas ainda existentes, contamos hoje com a presença do advogado Hernani Soares, que partilha connosco a sua perspectiva sobre este instrumento importante de proteção dos direitos dos consumidores. No âmbito da comemoração dos 27 anos da Lei de Defesa do Consumidor, Lei 88/5 romano de 1998, que trata da proteção e defesa dos consumidores, em primeiro lugar é uma lei que já tem uma certa idade, 27 anos, pelo que urge atualizá-la. É preciso incorporar nessa lei algumas disposições sobre a proteção de dados pessoais, alinhando com a nossa lei de proteção de dados. É preciso também algumas regras sobre o e-commerce e direitos digitais. Portanto, o comércio eletrónico hoje é uma realidade incontornável. Portanto, alguns direitos como o direito ao arrependimento, as pessoas podem arrepender da compra, proteção contra fraudes online, enfim, algumas regras sobre plataformas digitais e marketplaces também devem ser incluídas. Uma outra linha é a sustentabilidade e o consumo verde. É preciso introduzir na lei algumas medidas que incentivem o consumo sustentável, como a rotulagem ecológica, a informação sobre o impacto ambiental dos produtos e incentivos para a compra também de produtos recicláveis ou de baixo impacto ambiental. Um quarto aspecto seria a economia circular, em que visa implementar normas que promovam a economia circular, estabelecendo direitos do consumidor quanto à durabilidade, reutilização e reciclagem dos produtos, além de garantias ampliadas para estimular reparações em vez de substituições dos produtos. Um quinto aspecto seria a responsabilidade das plataformas digitais, clarificar a responsabilidade das plataformas de intermediação digital, assegurando que o consumidor seja protegido em transações com terceiros, especialmente em plataformas de economia colaborativa e bens e serviços digitais. Um sexto aspecto tem a ver com o direito de informação transparente. O objetivo seria reforçar o dever de informação, exigindo que as empresas forneçam dados claros e compreensíveis sobre os termos de uso, privacidade e condições de venda. Essa garantia visa uma informação que seja acessível e que o consumidor tenha mecanismos fáceis para resolução de reclamações e resolução de conflitos. E por último, a inteligência artificial e os algoritmos. O objetivo seria regular o uso da inteligência artificial no fornecimento de serviços, de modo que os consumidores sejam informados quando estão a interagir
com sistemas automatizados e tenham direito à revisão humana em decisões automatizadas que afetem os seus interesses. Portanto, essas 7 modernizações ajudariam, de certo modo, a lei a se alinhar com os desafios atuais e futuros enfrentados pelos consumidores no contexto digital e global. Parabéns à ADECO, parabéns à Lei de Defesa do Consumidor e que se consigam fazer as devidas alterações. E no dia 3 de dezembro assinalou-se também o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, uma data que procura promover a reflexão sobre a inclusão, direitos e oportunidades. Nesta edição do programa, a socióloga Neila Delgado aborda o tema e partilha a sua perspectiva sobre os desafios e avanços relacionados com a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Olá, sejam bem-vindos à rúbrica Acreditar para Incluir. No dia 3 de dezembro, celebramos o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Nada mais justo que reforçar algo essencial. Convidamos você a refletir conosco sobre um tema fundamental, da sensibilização à ação, o compromisso real da inclusão. Quando falamos de inclusão, falamos de direitos. O direito a estudar, trabalhar, de circular pelas cidades, aceder à informação e participar plenamente na vida social. A deficiência não está na pessoa, ela está nas barreiras à sua volta. E o compromisso com a inclusão significa eliminar todas essas barreiras. Durante muito tempo, sensibilizar foi o primeiro passo. Entender diferenças, reconhecer desigualdades, ouvir vozes muitas vezes silenciadas. Mas agora, o desafio é outro. Incluir exige ação, exige que escolas estejam preparadas, que o poder central e o poder local pensem num espaço público para todos, que as empresas abram portas e oportunidades e que cada cidadão assuma o seu papel na sociedade. Em Cabo Verde, a inclusão não pode ser apenas um objetivo distante. Ela precisa ser uma prática diária, assumida pelo Estado, pelas instituições, pela família e por cada cidadão. Hoje, reafirmamos que a inclusão não é um favor, é um direito. Este Dia Internacional das Pessoas com Deficiência seja mais do que uma data, seja um compromisso, renovado com um país mais acessível, mais justo e verdadeiramente inclusivo. Que cada escola, cada comunidade, cada serviço público e cada família contribua para um Cabo Verde onde todos possam participar plenamente. A mudança começa agora e começa conosco. A inclusão é o nosso futuro e depende de nós torná-la real. Em informação jurídica, a jurista Shirley Graça esclarece-nos a seguinte questão. Recebi um aviso de aumento do valor da renda. Isto é legal? A renda pode ser atualizada em diferentes casos elencados pela lei. A lei estabelece que a renda pode ser atualizada se o contrato de arrendamento prever esta atualização. Pode ser atualizada nos períodos de renovação do contrato ou ainda se o senhorio fizer obras tanto ordinárias como extraordinárias, ele também pode atualizar a renda. Quanto ao valor da atualização, se o senhorio e o arrendatário não chegarem a um acordo sobre este valor, a própria lei estabelece que então a renda deve ser atualizada com base no cúmulo das taxas de inflação verificadas entre o momento da fixação da renda ou da última atualização e a data da nova atualização. Se a atualização da renda for por motivo da realização de obras, a renda pode ser aumentada em 5% da quantia despendida na obra. Mas se as obras forem realizadas por acordo entre o senhorio e o arrendatário, a atualização da renda pode ser livremente acordada por eles também. O senhorio interessado na atualização da renda deve comunicar por escrito ao arrendatário, com antecedência mínima de 30 dias, um novo montante, as razões da sua atualização e que elementos utilizou para o seu cálculo.
Se o arrendatário não concordar com a nova renda, deve comunicar ao senhorio a discordância com a respectiva fundamentação. Se o arrendatário não discordar, a nova renda se considera aceita. E para finalizar o programa, a ADECO responde aos consumidores como agir perante o aumento dos preços e práticas abusivas na época natalina. O período do Natal costuma trazer um aumento significativo no consumo, seja de alimentos, brinquedos, eletrodomésticos, decorações ou serviços. Esta maior procura, embora natural, não pode servir de justificativa para que alguns fornecedores adotem práticas abusivas, como o aumento injustificado de preços, especulação ou manipulação da oferta. A Lei da Defesa do Consumidor de Cabo Verde protege o consumidor contra tais situações, garantindo o direito à informação, à transparência e a preços justos. Como identificar um aumento injustificado de preços? Um aumento é considerado injustificado quando não há relação com variações reais nos custos de produção, importação, transporte ou abastecimento. Sinais comuns incluem a alteração súbita e excessiva do preço de um produto muito procurado no Natal, por exemplo, brinquedos, as decorações, sem uma explicação objetiva. A diferença exagerada de preços entre lojas para o mesmo produto, marca e modelo. O aumento apenas local, sem impacto nacional ou internacional que justifique a subida, e a escassez artificial, quando o fornecedor retém produtos para depois vender mais caro. O consumidor tem vários direitos quando se depara com preços manipulados ou aumentos injustificados. Direito à informação clara e verdadeira. O fornecedor deve justificar, quando solicitado, a razão de aumentos significativos e demonstrar se houve impacto real nos custos. O direito a preços justos. A Lei da Defesa do Consumidor proíbe práticas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que aumentem preços de forma oportunista. O direito de denunciar práticas abusivas. O consumidor pode exigir inspeção, fiscalização e responsabilização do fornecedor. O que fazer e onde reclamar? Sempre que o consumidor identificar um preço suspeito ou abuso, deve agir de forma clara e documentada, recolher provas, fotografar etiquetas, registrar preços, guardar recibos e anotar data e local. Falar primeiro com o estabelecimento, solicitar explicação ou correção. Muitas vezes resolve imediatamente o problema. Apresentar reclamação formal, caso não haja solução, junto o livro de reclamação da própria loja, que tem força legal e deve ser respondido. A ADECO, que orienta, media e encaminha denúncias às entidades fiscalizadoras. A IGAI, a Inspeção Geral das Atividades Econômicas, responsável pela fiscalização de preços, práticas comerciais e eventuais infrações econômico-legais. Indicar todos os detalhes: produto, preço anterior e atual, diferença percebida e, se possível, comparação com outras lojas. Neste Natal, esteja atento a aumentos injustificados de preços e falsas promoções. Compare, questione e não aceite práticas abusivas. Se notar algo suspeito, recolha provas e reclame através do livro de reclamações da ADECO ou da IGAI. A defesa dos seus direitos protege o seu bolso, a sua família e contribui para um mercado mais justo e transparente para todos.
E assim chegamos ao fim de mais um Defesa do Consumidor. A ADECO mantém-se disponível para atender reclamações dos seus associados e associadas, esclarecer dúvidas e apoiar todos os consumidores cabo-verdianos através dos contactos ao lado. Pode ainda acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, ler a nossa coluna no jornal Terra Nova e ouvir-nos nas 14 rádios parceiras espalhadas pelo país. Seja um consumidor consciente, informe-se, reclame e participe. O Defesa do Consumidor volta na próxima semana.